Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje estamos a gravar o nosso GTV à tarde e hoje vamos nos debruçar sobre uma das polémicas dos últimos dias que não tem nada a ver com António Costa, pelo menos para já, que é a situação dos professores neste país e os 25 pré-avisos de greve que foram entregues no Ministério da Educação, greves que, portanto, greves e manifestações que vão começar no dia 16 e que se vão prolongar janeiro e fevereiro adentro. E temos várias reclamações da parte do pessoal docente. Pela primeira vez, desde que eu me lembro, temos os pais ao lado dos professores, o que é algo que é inédito neste país. Desta vez temos os pais a reclamar melhores condições para os professores, o que eu acho que vai obrigar o Ministério da Educação, se calhar, a repensar algumas posturas. Mas também não vemos o Ministério da Educação com muita vontade de atender às exigências. Deixem ver se eu encontro aqui as principais exigências dos professores, mas entretanto, meus caros, comentários sobre esta situação toda. Eu gostaria de ver uma manifestação no verão. Acho que estava-se melhor, apanhava menos frio nas ruas, não é? Agora, no verão estão de férias, estão na praia, ninguém se lembra. Os próprios professores esquecem-se do que sofrem durante o ano letivo, não é? Claro que estou a brincar, mas a jeito de brincadeira isso é verdade. No verão a malta até se esquece. Depois começa o ano letivo e voltam outra vez as queixas. Isso tem sido assim já desde que eu me lembro das décadas de 80 e parece que não há governo que resolva o problema de forma efetiva e a questão da autoridade dos professores é muito importante e tem-se perdido cada vez mais. Já era fraca quando nós éramos alunos há 30 anos atrás. Agora há um problema social que é os pais não sabem ser pais e não sabem exercer autoridade dentro de casa e, portanto, depois a vida para... E não é só isso. Eu acho que também temos a questão que os alunos têm cada vez mais direitos, aquela questão toda de direitos humanos e tal, e toda a gente aproveita-se disso. E um menino que se sente maltratado pelo professor, quando deixa-lhe simplesmente diz, olha, dá-lhe uma ordem, ou então quando o professor dá-lhe negativo a alguma coisa, os próprios pais vão reclamar com o professor, isto desmoraliza totalmente o professor. É verdade, e há miúdos que aproveitam isso mesmo, porque já sabem, o meu pai vai me defender, não vai defender o professor. E para chamar a atenção em casa, portam-se mal em qualquer lado. E na escola... Não só isso, nós temos miúdos que são autênticas bestas, desculpem dizer isso, mas é verdade, nós temos miúdos que são autênticas bestas. É verdade. Pronto. Que são politicamente corretos. Mais tarde até vão para o governo, mais tarde, não é? Exato. Não querem fazer nada da vida. Muitos deles, se calhar, vêm de famílias estruturadas. Uns não têm culpa. Ninguém tem culpa dessa situação. Mas, por as suas personalidades, às vezes não são as melhores. E por o professor é obrigado. Tanto é, nós já tivemos situações de miúdos que foram com facas e navalhas para dentro de sala de aula. E houve professores que têm medo até de levar na cara dos alunos. Sim. Em algumas escolas acontece, sim. E nós não temos o Ministério da Educação a proteger esses professores. Até porque a melhor proteção que os professores podiam ter era ter autoridade sobre esses alunos. Exato. Mas se não têm autoridade sobre esses alunos e se os alunos se sentem super protegidos, dá-lhes o poder e a possibilidade de fazer o que querem com o professor. A gente de vez em quando deixa de te ouvir, Alexandre. Não ouviu o que estava a dizer que este tipo de coisas de falar muito dos direitos dos alunos e passar a mão na cabeça dos alunos e deixar que os alunos façam o que querem, fazem com que os professores sintam-se desprotegidos e às vezes com medo até dos próprios alunos. Sim. É verdade, é verdade. Cada caso é um caso, sim. Realmente, no universo de uma turma, portanto, há casos complicados, sem dúvida, né? A questão aqui também é importante ver que o problema também não está só na escola, né? Está também no ambiente externo, né? É a casa onde as pessoas vivem, com as suas famílias, portanto, muitos dos problemas são trazidos de casa para a escola, né? E por isso também é importante que a escola
analise e que acompanho as situações dos alunos, né? Tentando saber quais as dificuldades, apoiá-los, porque o professor está na escola propriamente para lecionar, não é para propriamente fazer o trabalho de assistência social, não é? E de pai. Porque há uma coisa, há um grande problema, é que muitos paizinhos esquecem-se que a escola não é depósito de filhos. A escola é o local onde as crianças, os jovens vão adquirir conhecimento que depois poderá ou não, isso depois já depende das escolhas de vida de cada um, mas que à partida poderá ser útil para a sua vida adulta. A escola não é o sítio onde nós largamos as crianças para ir trabalhar, porque agora nestas greves nós não estamos a ouvir isto, mas eu lembro-me de há 5, 6 anos, porque sempre houve greves de professores, sempre houve problemas com a colocação de professores, sempre houve problemas de professores. Eu lembro-me, por exemplo, de ouvir a dizer: agora não sei onde é que vou deixar o meu filho, tenho de ir trabalhar e não sei onde é que o vou deixar, ou não sei onde é que eu vou deixar. E eu ficava a olhar para aquilo e pensava: quer dizer, se o respeito que tu tens pelo teu filho, ou pela tua filha e pela escola onde ele ou ela anda, isto é um depósito para largar a criança, eu questiono para que é que por carga da E é barato, não é? É barato. E é barato. Aliás, eu tenho conhecimento de situações que, mais a nível dos jardins de infância, né, que os pais podiam perfeitamente ir buscar os seus filhos, né, mais cedo, né, mas não, deixavam-nos sempre até à última da hora. Ou seja, muitos dos pais querem os filhos na escola, não é em casa, né? Exatamente. Há um cartoon meada que costuma aparecer normalmente na altura das férias grandes, que é: as férias grandes é a altura em que os pais percebem que os professores são muito mal pagos. E o José falava dos problemas em casa, mas também às vezes o contexto social do próprio bairro, não é? Então, quando estamos a falar em bairros sociais, e eu estudei no secundário num bairro social aqui em Setúbal, e efetivamente isso nos mais novos, que já vinham com chatices do próprio bairro, zangas e depois transportam isso para dentro da escola. Não é? Para dentro, e depois há aquelas cenas de levarem navalhas. Sim, o que não pode acontecer, que muitas vezes essas zangas começam a escalar de uma maneira em que nós já temos situações, até em locais pequenos como os Açores, nós temos gangues dentro das escolas. Credo, a sério? Nós temos autênticos gangues dentro das escolas, sim, nos Açores. Nós temos essas situações. Bolas. Que ninguém fala sobre isso, mas são miúdos que andam com facas dentro das escolas, são miúdos que faltam respeito aos professores, miúdos que formam o seu próprio gangue, e depois andam a aterrorizar outros miúdos. E aterrorizam os próprios professores. E têm as suas próprias regras e as suas próprias leis, não é? Exatamente. É porque a política nacional está tão má que eles pensam: vamos criar a nossa sociedade à parte. Exato. Por um lado, estão a ser disruptivos. Eu não digo que tanto tem as suas regras, tem as suas leis, porque eu acho que isso não é tão estruturado. É um grupo de delinquentes juntas. Não é uma coisa estruturada. A falar nisso, estou-me a lembrar do governo. Literalmente. Sim, olha. Juntam-se e fazem esse tipo de coisas. Eu tenho uma tia que é professora e pronto, eu vou tocar aqui num assunto, não vai ser politicamente correto, mas pronto, eu vou realçar o seguinte: não são todos, há casos e casos, mas tinha miúdos de outra etnia que iam para a escola com facas, com navalhas, e ameaçavam os professores. E quando os pais sabiam que os meninos eram castigados, vinham reclamar com os professores. Até de uma maneira bastante violenta. Mas como eu disse, e volto a ressalvar, não são todos os casos assim. Existem casos e casos. Mas temos que os proteger da mesma maneira. Sim. Não, até porque aqui a escola também, é preciso ver que também existem carências a nível de pessoal auxiliar, não é? Muitas vezes o pessoal auxiliar ou está a trabalhar a nível da cantina, da parte da cozinha, né? Embora hoje em dia as escolas também, muitos dos alimentos já vêm de fora confeccionados, né? Ou então tens empresas externas que fazem a parte do refeitório. Exatamente. A questão é que não há pessoal auxiliar suficiente nas escolas, que era uma das situações. Até podiam, por exemplo, alguns pais até se oferecerem como voluntários para colaborar
em iniciativas que a escola precisa, a nível de, por exemplo, de vigilância, de organização de espaços a nível das bibliotecas. Aliás, talvez os avós tenham um bocadinho mais tempo à partida, se estiverem informados. Não, isso já não é verdade, porque neste momento, com o avançar da idade da reforma, sim, também. Pessoas que de antes eram avós e podiam tomar conta dos netos, os pais têm filhos cada vez mais tarde e os pais têm filhos cada vez mais tarde e depois os avós já não estão em condições para essas coisas. Também tens essa vertente, não é? E também existe outra questão também, que é o seguinte, eu vejo aqui nos Açores, que é, nós temos auxiliares que dão na cabeça dos alunos, levam os alunos, às vezes eles têm que ir para o tribunal ou isso pelas coisas que fizeram, e o próprio tribunal iliba os miúdos. E passa a mão por cima da cabeça dos miúdos, passa a mão por cima da cabeça dos miúdos, o que faz com que esses auxiliares que tentaram fazer o seu serviço deixem de querer fazer o seu serviço. Perdem a autoridade. A escola tem de ser considerada como um bem público, não é? O que acontece? Devia estar mais aberta à comunidade, não só estar a funcionar só propriamente para lecionar aulas. Muitas escolas já têm essa vocação, que é abrirem os seus campos desportivos, os ginásios, portanto, a entidades, clubes e tudo mais, não é? Mas essas escolas deviam estar mais realmente direcionadas para a comunidade, porque não faz sentido uma escola funcionar segunda à sexta-feira e depois ao sábado e ao domingo está encerrada, né? Portanto, podia-se aproveitar melhor, porque em certas zonas, mais a nível de cidades mais pequenas ou vilas mais pequenas, escolas fechadas representa que há uma desertificação maior, as pessoas não comunicam, portanto, e depois o que é que acontece? Passam a vida propriamente nos cafés, portanto, devia haver mais essa abertura, né? Portanto, integrar as escolas em termos de ambiente local, né? Portanto, a escola não é somente para levar o menino ou a menina a portanto, ter aulas, seja o que for, né? Portanto, a escola tem que realmente ter outra visão nesse sentido. Porque nós temos que perceber que a educação é importante, claro que é importante, mas também a parte do convívio, do bem-estar, tudo isso também interfere depois também na aprendizagem, porque bons ambientes em casa ou na escola são essenciais, né? Se um não funciona, o outro também não vai funcionar, naturalmente, né? Portanto, eu até digo mais, os jovens aprendem mais dentro dos clubes escolares do que realmente dentro da sala de aula. Sim, isso também é verdade. E uma das coisas que devia ser feita, e eu acho que isto é uma coisa a ponderar quando se for falar de educação, há certas disciplinas, se calhar não digo acabar com elas, mas serem opcionais, e os clubes, um ou dois clubes ser obrigatório, porque é fundamental para criar pessoas através de experiências, novos conhecimentos, novas perspectivas. Também. Concordo plenamente com isso. E isso será algo que se calhar nós vamos ter de explorar mais a fundo num programa só dedicado ao modelo de ensino. Porque é fundamental, até porque assim, eu ouvi recentemente um comentário de alguém que dizia que os miúdos que estão a nascer, portanto isto em 2022, vão ter profissões que ainda não existem. E portanto, se eles vão ter profissões que ainda não existem, a escola está claramente desatualizada. O nosso sistema está desatualizado desde a Revolução Industrial, basicamente. Sim. Temos que criar a escola que ainda não existe, não é? Também. Exatamente, se é para as profissões que não existem, então temos de criar a escola que vai criar essas profissões. E que vai dar depois? Exatamente. Vamos passar então para a próxima proposta, que depois teremos exatamente, temos uma proposta bastante extensa. Vamos pôr aqui embaixo na descrição do vídeo, mas até lá... Exatamente, é as propostas do projeto Gaia para melhorar a condição da vida dos docentes, a condição de docente, e para, de alguma maneira, tentar optimizar e melhorar a vida na própria escola. Portanto, depois deixem os vossos comentários, o que é que acham que está bem, o que é que mudava, o que é que acham que faltou, porque garantidamente faltam aqui algumas coisas. Portanto, deixem as vossas opiniões, nós ficamos muito gratos por elas.
Ora bem, então vamos lá. Portanto, isto é uma proposta para o sistema de ensino focada fundamentalmente no pessoal docente e naquilo que está diretamente à volta do pessoal docente. Portanto, não nos vamos focar, por exemplo, na questão que o Alexandre estava a falar, nem numa outra questão que também já foi debatida entre nós, que é a questão dos programas. E se calhar vamos tirar aqui o logo, porque está assim um bocado esquisito dois logos juntos. Ora, então, o primeiro ponto é a autoridade dos professores, ver aos professores dentro da sala de aula e através da criação de mecanismos que promovam a disciplina e o respeito, não só pelo professor, mas também pelos colegas e pela escola. E a maneira mais direta e, a nosso ver, mais eficiente de alcançar este objetivo é a criação de um sistema de coimas e indemnizações a serem suportadas pelos encarregados de educação sempre que um aluno faltar ao respeito ao professor, aos colegas ou à escola. Ainda a criação de um sistema de sanções acessórias, portanto, isto não se pode substituir à coima e à indemnização, é um acessório, sob a forma de serviço comunitário, e este sistema é aplicável ao ensino público e ao ensino privado. Porque nós não nos podemos esquecer que há professores no público e há professores no privado. E ambos sofrem muitas vezes de coisas parecidas. Nomeadamente a falta de autoridade. Depois, sobre a colocação de professores, que é uma das outras queixas. É assim, eu sou filho de professores, o Carlos já foi professor, o Alexandre é sobrinho de uma professora, o José não sei que... Tenho familiares também professores. Sim. Também é professor, portanto, todos nós conhecemos de perto o que é a vida de um professor e o que é o calvário dos professores contratados na situação da colocação. E, portanto, só para início de conversa, nenhuma instituição de ensino público pode funcionar com mais de 25% de professores contratados. Portanto, se há lugares permanentes para aquelas pessoas, eles têm de ter um contrato sem termo, ponto final. A colocação de professores realiza-se no mês de abril e o resultado do concurso tem de estar publicado até ao dia 15 de maio. E depois, aqueles concursos acessórios para complementar horários têm de estar concluídos até ao dia 30 de junho. E o objetivo disto é, no final do ano letivo, todos os professores contratados já sabem onde é que vão estar colocados no ano a seguir. Ainda na colocação de professores. Desculpa só interromper, isso até é ótimo que eles podem passar férias próximo no local para começarem a conhecer o local melhor, não é? Claro, sim, exatamente, podem começar a preparar vou conhecer aquilo bem durante as férias, ou jantar fora e tal. E não é só, e por exemplo... já estão ambientados ali um bocado, já conhecem melhor. Carlos, e não só, por exemplo, no caso de terem de arrendar a casa, ou no caso de terem tempo para preparar tudo, para transferir os filhos de escola, no caso dos filhos terem de ser transferidos, etc. Portanto, para dar tempo às pessoas para fazer as coisas. Não é como a gente vê que eles são colocados no dia 30 e têm de se, no dia 30 de julho e têm de se apresentar no dia 2 de agosto. Quer dizer, isto não faz sentido. É uma pressão psicológica que não se justifica. Tem que se pensar na questão familiar, sem dúvida. Exatamente. Depois, regras para a distância entre o posto de colocação e a residência habitual. Tem de ser a menos de 20 km por estrada ou meio de transporte da residência habitual, ou seja, acabar com aquela história num raio de 20 km. Por exemplo, eu sou do Seixal. O Barreiro fica... Tens o Rio, não é? Tens o Rio. Exato, o Barreiro fica... a linha reta fica para aí 2 km. Até Cascais, a 20 km de Seixal, se calhar apanhas Cascais e é uma volta chatíssima. Mas de transportes ou de carro é uma distância enorme. Portanto, não, é 20 km de estrada ou meio de transporte habitual, ou meio de transporte, por exemplo, público, e a menos de 90 minutos de deslocação, considerando o habitual fluxo de trânsito no período de tempo em que o professor tem de fazer a deslocação. Por exemplo, um professor da margem sul que seja colocado em Lisboa é meia hora. Só que se for na hora de ponta, se calhar é mais que 90 minutos. Não pode ser. Caso isto não seja possível, tem de haver uma compensação remuneratória isenta de impostos que não conta para o escalão de IRS. Eu não vou ler isto ao pormenor, mas tem duas propostas. Portanto, uma é que há uma compensação para o caso do professor não ter de mudar de residência habitual, e há uma outra compensação caso o professor tenha de mudar de residência habitual, que inclui todas as despesas inerentes
há a habitação, dirigir-se ao local de residência habitual ao fim de semana, creche e escolas para os filhos, etc. Ou seja, nós não estamos a dizer ao Ministério da Educação que ele não pode pegar no número de Vila do Conde e colocá-lo em Portimão. Não estamos a dizer isso. Estamos a dizer é que se fizer, isso vai ter custos. E o Ministério vai ter esses custos. Não vai ser o professor. Depois, mobilidade por doença. Isto é uma coisa que foi muito falada no início deste ano letivo e que é gravíssima. E que nós tivemos pessoas a fazerem pedidos de mobilidade por doença que foram recusados ou que demoraram demasiado tempo a serem respondidos. E, portanto, as nossas propostas é a mobilidade por doença tem prioridade sobre todas as demais circunstâncias, não havendo limite para o número de vagas disponíveis. Se for preciso o professor ficar com horário zero, ou seja, sem componente letiva, ele fica sem componente letiva, mas ele tem de ter essa mobilidade. Os professores que requeiram a mobilidade por doença serão colocados na escola mais próxima do local de tratamento ou da sua rede de suporte. Porque às vezes a questão nem é o local de tratamento, mas é quem consegue dar apoio, por exemplo, a rede familiar de apoio. E isso é fundamental. E os pedidos de mobilidade podem ser requeridos em qualquer altura e têm de estar respondidos em 5 dias úteis. Eu sei que pode parecer 5 dias úteis é pouco tempo, mas para quem está numa situação de doença grave, 5 dias pode ser demasiado tempo. E isto é preciso acautelar. E a saúde é um direito. Depois, este é outro aspecto que é muito complicado, que é a progressão na carreira do docente. É abolido o sistema de cotas, que é uma barbaridade e que nunca devia ter sido criado e que tem um único objetivo, que é o Ministério poupar dinheiro, mais nada. Este sistema de cotas só serve para isso, não serve para mais nada, só serve para o Ministério poupar dinheiro. Será requerido um número a estabelecer de créditos para subir de escalão, e os créditos serão obtidos através de ações de formação relevantes para a carreira do docente e para as disciplinas que leciona. Isto é mais ou menos o modelo que existia antes do sistema de cotas. Pronto. Depois, a diferença entre componente letiva e não letiva. E isto é uma coisa que já falámos há bocado, mas que importa sempre reforçar. A função principal de um professor é transmitir conhecimento. Não é educar os alunos, não é tomar conta dos alunos, não é ouvir os problemas dos alunos, não é ser o assistente social dos alunos. É dar aulas. Isto é a função de um professor. Ele pode ser tudo o resto, mas a função principal dele é dar aulas, mais nada. E considera-se, nesta proposta, que cada hora de aula corresponde a 3 horas de trabalho preparatório, trabalho em casa, ou trabalho fora da sala de aula. E este trabalho preparatório entende-se preparação de aulas, elaboração de testes, fichas formativas, correção de testes, correção de trabalhos de casa, reuniões, etc. E, portanto, como os professores são funcionários públicos e têm uma carga horária de 35 horas, então, os professores não podem ter mais de 8 horas e 45 minutos por semana em sala de aula, sendo que as restantes 26 horas e 15 minutos é o tal trabalho preparatório, as reuniões, o preparar testes, etc. E com o avançar da idade, isto era uma coisa que existia, hoje já não existe, e que também é outra barbaridade. Com o avançar da idade, a componente letiva pode ser substituída por componente não letiva, na razão de 1 hora para 1 hora, respeitando os rácios acima mencionados. Aqui é uma proposta nossa de criar uma carreira nova dentro do apoio à ação educativa, que é a carreira de apoio ao docente. Isto é um nome pimposo. Francisco, não queres explicar o que é que não queres explicar ao público o que é que queres dizer com atividades não letivas para os professores? A componente não letiva. Exatamente. Tens razão, obrigado, Alexandre. A componente não letiva é, por exemplo, aqueles professores que estão afetos à biblioteca, que estão afetos à ludoteca, que estão afetos, por exemplo, ao apoio pedagógico. Que, por exemplo, eu lembro que houve uma altura que a minha mãe fez este trabalho, ela só tinha componente não letiva, e então, basicamente, o trabalho dela era identificar e orientar os alunos que tivessem com dificuldades em acompanhar os currículos. Isto era o papel dela. Portanto, ou seja, a componente não letiva são tudo o que sejam atividades que devam ou tenham de ser desempenhadas por professores, mas que não são dar aulas.
E antigamente o que acontecia era, quando as pessoas chegavam a uma certa idade, tinham uma redução de componente letiva e passavam a ter a tal componente não letiva. Era opcional, se quisessem. Eu lembro de ter tido um professor que aos 60 anos tinha 0 horas de redução de componente letiva, mas era uma escolha dele, porque ele adorava dar aulas. E por acaso era um professor muito bom. Foi meu professor de português e aquele tipo era espetacular. Dava-nos na cabeça até dizer chega, não, tenho que se dar na cabeça. Agora vou-te dar na cabeça. Avança, Francisco, temos o tempo para cumprir. Vocês distraem-me. Bem, eu não vou ler isto tudo, mas basicamente isto é a criação de uma carreira de secretários dos professores, cujo objetivo é tudo aquilo que neste momento é trabalho burocrático feito pelo professor, passa a ser feito por estes técnicos. Pronto. Isto depois vai estar tudo em PDF, portanto depois leiam. É um assistente, no fundo. Exatamente, é um assistente. A organização das escolas, a abolição dos agrupamentos escolares, que também só serve para poupar dinheiro ao Estado, mais nada. E só tem efeitos negativos na própria comunidade escolar. Acabar com os diretores de escolas nomeados pelo Ministério, que é outra barbaridade, porque o que nós às vezes temos é pessoas que são muito boas do ponto de vista teórico, depois vão para uma escola que não conhecem, que não sabem os contextos, e aquilo só dá borrada. Portanto, voltar o conselho diretivo, que era uma coisa que havia há 30 anos atrás e que, na minha experiência, funcionava bastante bem. Se calhar outros poderão ter outras experiências. Depois, isto é outro ponto que eu ouvi duas professoras falar agora nestes últimos dias sobre os alunos com necessidades educativas especiais. Cada escola deve garantir, desde o primeiro dia de aulas, que existem todas as condições necessárias para a instrução destes alunos e depois todas as condições quais são e outras. Depois, isto é um outro ponto que também já é muito badalado e que nós queremos apresentar aqui como proposta, que é o número máximo de alunos por turma passa a ser de 20 alunos, ponto final parágrafo. Cada escola deve garantir um rácio mínimo de um auxiliar de ação educativa, os antigos contínuos, por cada 20 alunos, ou seja, por cada turma. O número máximo de auxiliares com contratos a termo é 25%. Isto é cada escola deve garantir a presença de um psicólogo escolar e um psicólogo clínico a tempo inteiro por cada 300 alunos matriculados, contrato sem termo, e cada escola deve garantir ainda a presença de um assistente social a tempo inteiro, contrato sem termo. E a responsabilidade de pagar isto tudo é do Ministério das Finanças. A nossa também, não é? Sim, é nossa, mas nós já pagamos impostos, a verdade é essa. Mas é isso, mas os impostos têm que ser bem aplicados. Exatamente. Eu não importo pagar impostos se forem bem aplicados. Só para a TAP já é um bocadinho mais chato. Já aleija. Pronto, mas nós temos aqui quase umas asas atrás de nós, não é? Parecem umas asas. Exatamente. O nosso secretário fez um grande bloco para nós, realmente. Este é o último ponto que, apesar de não ser diretamente ligado ao pessoal docente, acaba por prender-se muito com o pessoal docente, que é para também criar nos alunos o sentido de respeito e de responsabilidade pelo espaço onde estão a maior parte dos seus dias enquanto são alunos. Que é, os alunos são responsáveis pela higiene e salubridade da escola. A cada turma deve ser atribuída uma sala fixa, exceto nas disciplinas técnicas e educação física. No final do dia de escola, é a responsabilidade de cada turma limpar a sua sala de aula. No final de cada dia de escola, os alunos serão organizados em equipas rotativas para proceder à higienização de todo o espaço escolar. Esta medida é aquilo que já acontece no Japão. E eu quero aqui lembrar que cada vez que aparecem imagens dos mundiais em que os adeptos japoneses limpam o estádio todo antes de se irem embora e que os atletas japoneses limpam os balneários antes de se irem embora. Que maravilha, são tão civilizados. São civilizados porque eles têm esta responsabilidade desde miúdos. Nós cá também já tivemos algo parecido mais tarde, que era a tropa, mas agora ninguém vai à tropa. Já que toda a gente gosta de ver os japoneses a serem muito higiênicos e a limpar tudo, está aqui como é que nós lá chegamos. Mas nós cá em Portugal já temos também momentos quando, por exemplo, há aquelas caminhadas organizadas que as pessoas vão fazendo... vão comendo pelo caminho, né? Mas depois todo o lixo que fazem trazem-no de volta. Né? É um nicho especial.
E são momentos especiais. E é um nicho da sociedade muito específico, não é? Exatamente. Não é a sociedade E o toda. objetivo Isso é exceção e tem que passar a ser a norma. Exatamente. Não. É passar a Porque ser a norma. assim- E a maneira mais rápida disso acontecer é todos os alunos, de pequeninos, começarem a ganhar o hábito de eu estou neste espaço, eu beneficio deste espaço, então eu vou manter este espaço saudável. Olha, acho que os professores vão gostar, porque também vivem nesse espaço, e os próprios Exato. pais também, porque depois os alunos chegam a casa e já têm aquele hábito de pôr a mesa, tirar a mesa, Levantar a mesa quando complementar. acabam de comer, passar a louça por água, pôr na máquina. É assim, Essas isto é bom coisas. para toda a gente. Agora, vamos ver se é E não custa implementado ou dinheiro, não. Mas e não custa dinheiro, já repararam que é uma não, medida tão barata. aliás, a parte melhor destas propostas é que a primeira proposta que nós apresentámos de reforçar a autoridade dos professores na sala de aula não só custa zero, como ainda pode trazer dinheiro aos cofres do Estado, e a última proposta custa zero. E esse dinheiro pode ser usado para materiais escolares, que às vezes os pais queixam-se têm que comprar muitos materiais para aquelas aulas mais técnicas Exatamente. das artes e não sei o quê. Que é E se caríssimo. calhar se houver ali dinheiro de coimas que entra, porque alguns alunos, infelizmente, não se adequaram ainda ao comportamento Não adequado, sabem respeitar os outros, não é? Vamos ser sobra ali sinceros. para todos os outros beneficiarem com materiais gratuitos. Exatamente. Simplesmente não é não saber, não querem. Pois, Exato. tem que Pronto, aprender. olhem, se calhar ficamos por aqui, não sim. acham? Sim. Se calhar ficamos por aqui. Bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana a todos. Comentem, digam-nos o que é que acharam, digam-nos o que é que acham que falta. Deixa o José Não, eu só queria aqui ressalvar que a gente, penso que nós deveríamos dar aqui também um apoio direto aos professores, não é? Ao movimento de protesto. Acho que nós estamos realmente também preocupados com esta situação toda, não é? Porque isto, média das pessoas, portanto, muita gente, né? Sejam professores, sejam pais, sejam alunos, né? E é importante estarmos todos unidos nestas causas de realmente de valorizar e de dignificar o ensino, né? Portanto, acho que isso é importante ficar aqui. Sim, Sim, nós porque estamos 100% do lado existem dos professores. três profissões que são importantes para qualquer país, que são os médicos, os professores e os polícias. Já agora os políticos também acrescentavam os políticos, embora eu não acrescentava aos políticos, acrescentava outra. Salubridade. Isso implica ir a consultar bem o que isso significa, não é? Os médicos cuidam da nossa saúde. O lixo. Sim, também isso é bastante importante. Mas qualquer dia serão robôs. À partida, esperemos que não leve muitos anos até serem robôs. Como estava a dizer, são três imagem, às que vezes são fundamentais para qualquer país, que são a parte da saúde, a parte da educação e a parte da segurança. Sem estes pilares, e também temos a parte da economia, que são os empresários, os negócios locais, que são fundamentais para o desenvolvimento de um país. Mas esses são os da sociedade e devem ser acarinhados e protegidos por nós. É verdade. Tudo é importante, mas mais importante de tudo isto é sermos felizes, não é? Não esqueçam que a sociedade ajuda em todo este... Na escola e fora da escola, não é? Exatamente. Não vale a pena as pessoas andarem a bater-se umas nas outras, andarem à bulha. As pessoas têm que levar, no fundo, para a frente as situações, enfrentar os desafios e tentar ser mais positivos. Porque, e se forem felizes a andar à bulha, que vão para as artes marciais e divirtam-se lá com quem realmente é feliz a ser assim, não é? Porque o nosso artes marciais... Já vamos entrar noutro assunto. Não, assim, o nosso projeto aqui, Gaia, né, aquilo que se pretende é, como todos nós sabemos, e para quem tem nos acompanhado, é que tenhamos uma sociedade realmente mais preocupada com aquilo que se passa no dia a dia, exatamente justa, e que haja uma entreajuda entre todos nós, né? Portanto, todos nós somos importantes para que realmente consigamos chegar onde queremos chegar, que é em termos de obter resultados práticos e no fundo também sermos bem-sucedidos naquilo que se pretende. Portanto, porque assim, a nossa sociedade precisa ser muito melhorada e só com o contributo de todos é que se consegue lá chegar, não é? Exatamente. Fica um excelente desafio para se juntarem a nós, semanalmente. Exatamente.
envolverem-se nas causas que são importantes para o país. E tem a nossa página no Facebook, tem o grupo do Facebook, portanto... Temos várias páginas, temos... Exatamente, e não esquecendo, vamos ter também TikTok. Exatamente. O TikTok já temos. Temos várias redes sociais. Vamos começar a publicar mais iniciativas no TikTok. Temos no Twitter, temos no Instagram também. Portanto, temos várias. Ou seja, só nos falta agora é ir para deputados, né? Vamos só nos falta ir para a Assembleia da República. Exatamente. Essa parte. Exato. Mas o caminho está a ser trilhado, né? Exatamente. Bem, a todos um bom ano, muita saúde, sejam felizes, como dizia o Solnado, e até à próxima. E deixem-nos os vossos comentários, que eles são muito importantes para nós. Obrigado e um bom fim de semana. Bom fim de semana.